irmão, minha irmã, salve Maria, grande alegria estar aqui agora nessa segunda parte dos nossos vídeos sobre a Santa Missa na forma ordinária do rito romano. Então, num primeiro momento, fizemos aí um traçado histórico até a Reforma, e aí eu gostaria nessa primeira parte de pontuar alguns assuntos da liturgia da palavra. Então, da liturgia da palavra, e depois pontuamos liturgia da Eucaristia, né, no próximo vídeo. A primeira coisa que talvez nós devemos pensar é que existem graus de solenidade também na forma ordinária, não é? Então, por exemplo, geralmente nós vamos utilizar o turíbulo, não é, junto com o incenso, não é, a naveta, nos momentos mais importantes, não é, nas festas, nas solenidades ou nas missas principais do domingo, tá? As missas da semana, elas geralmente, por exemplo, não têm canto e não há necessidade mesmo que tenha, não é? Então, até o sacerdote, não havendo leitores, pode assumir todos os papéis. Ele pode ler, não é? Então ele pode depois não há necessidade da homilia, né? Mas nós vamos destrinchar essas coisas parte por parte. Então, o que nós temos que pensar é que a missa ela é composta por dois núcleos, não é? Então, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, com ritos acessórios, que são os ritos de introdução, os ritos iniciais, e os ritos finais depois da comunhão. Então, nos ritos iniciais, nós podemos colocá-lo como a procissão de entrada, não é? Então, a procissão de entrada, com a cruz à frente, indicando que nós somos, então, o povo que marcha junto à cruz, não é? A incensação, então o padre chega no altar, incensa o altar, porque o altar ele é a representação do próprio Cristo, porque o Cristo é o sacerdote, o sacrificador e o altar. Então, o próprio altar é também o Cristo, ele tem dignidade. Então, você incensa o altar, representando essa dignidade do Cristo. E o padre vai para a cadeira. Então, toda a primeira parte da Santa Missa na forma ordinária é celebrada da cadeira, não é? Essa cadeira que não pode representar, não pode parecer um trono, inclusive pela própria instrução geral do Missal Romano, mas que deve ser, por exemplo, abençoada antes do seu início de uso litúrgico. Por quê? Porque ela é um importante objeto dentro da celebração da Santa Missa. A missa se inicia com o sinal da cruz, não é? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e uma saudação sacerdotal, da qual nós respondemos: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A não ser que o sacerdote usar a saudação, o Senhor esteja convosco, que aí nós respondemos, Ele está no meio de nós. Passando logo em seguida para o ato penitencial. Se por exemplo, não foi rezada a antífona de entrada enquanto o sacerdote entrava, porque, por exemplo, para que serve o canto de entrada? Para situar as pessoas no mistério celebrado. Só que o ideal era que fosse cantado sempre a antífona que vem proposta no missal. A antífona geralmente é 1 ou 2 versículos bíblicos que dão o tom daquela celebração. Muitas vezes isso não é possível e a própria igreja permite, dizendo que você pode cantar o que está lá ou outros cantos aptos, não é? Então essa é a palavra que a igreja acaba utilizando quando você lê o Missal Romano. E no que nós vemos na nossa paróquia, geralmente são os outros cantos aptos. Então, por exemplo, se o sacerdote ele pode rezar em voz alta a antífona de entrada, se ela não foi cantada anteriormente. Falar algumas palavras para introduzir a celebração, não há problema, isso é bastante livre. Em seguida, passa-se ao ato penitencial. O ato penitencial é composto de 4 fórmulas. A primeira fórmula é a mais próxima da forma extraordinária, que é a monição sacerdotal, o confiteor, então confesso a Deus Todo-Poderoso, a vós, irmãos e irmãs, a absolvição do sacerdote e o canto do Kyrie, né, do Senhor tende piedade de nós. A segunda forma são 2 versículos
que o sacerdote fala e que nós respondemos, absolvição e canto do Kyrie, não é? Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Absolvição, Kyrie. Depois é o chamado Kyrie tropado, não é? Que é o quê? Nesse caso, o Kyrie é incorporado dentro do ato penitencial. Por quê? Porque o Kyrie não faz parte do ato penitencial. Já falo sobre isso daqui a pouco. Então por exemplo, aquelas indicações. Senhor que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Nesse caso, rezam-se as 3 invocações e termina-se com a absolvição. Falando sobre Kyrie, depois eu volto para explicar a parte anterior. Sobre o Kyrie. O Kyrie não é um hino de misericórdia, de certa forma, como as pessoas querem dizer, que faz parte do ato penitencial. O faz indiretamente, mas ele é uma passagem, não é? O Kyrie é chamar Deus de Kyrios, de Senhor. E quando nós falamos eleison, nós não estamos dizendo apenas tende piedade. É algo muito mais profundo. Eu estou dizendo para o Senhor, tem misericórdia, olha para mim, que eu sou pecador, mas não significa especificamente a penitência no sentido mais específico do termo. Tá? Mais específico do termo. Então é clamar, dizer, Deus é Senhor. Deus é Senhor. Pois bem, a 4ª forma de ato penitencial é a aspersão, que pode ser feita durante todos os domingos, né, dias santos, de uma forma bem especial durante o tempo pascal, da qual o sacerdote benze a água, benze o sal, une os dois, asperge o povo, canta-se, por exemplo, asperges, ou vidiáquo, não é sendo o tempo pascal, e em seguida voltando a uma oração e o Kyrie segundo a necessidade. Tá? Então pode-se rezar o Kyrie ou não. Então, essa seria uma 4ª forma de ato penitencial que foi colocada aqui nesse momento. Tá? Depois, dependendo do dia, não é? Dependendo do tempo, nós temos a oração do Glória. O Glória é um daqueles hinos antiquíssimos que deve ter brotado da boca dos primeiros cristãos e que ficou marcado na história, não é? Consequentemente, dizer que o Glória é um hino de louvor é empobrecê-lo. O Glória não é um hino de louvor. O Glória é um hino da igreja, feito pela igreja, ainda que nós não saibamos quem escreveu o Glória, mas um hino muito simples, mas muito cheio de doutrina trinitária, não é? Da qual nós louvamos a Deus, nosso Pai e Senhor, por Jesus Cristo no Espírito Santo. Por isso, dizem as normas, não pode se alterar a letra. Se o Glória não for rezado, deve ser cantado com a letra conforme o missal. O sacerdote, então, reza a oração do dia, que é a oração que completa o espírito daquela celebração. Então é completada nessa oração. Nós chamamos de oração coleta porque lá na época da liturgia romana, não é? Os fiéis se reuniam em uma igreja. Nessa igreja, tendo os fiéis se reunido, ou seja, a coleta, eles rezavam essa oração e saíam em procissão até a igreja onde o Papa ia celebrar a Santa Missa. Então é a oração coleta. A partir disso, as pessoas sentam e passa-se a parte mais diretamente catequética da Santa Missa, que é ali as leituras, não é? De maneira geral, os dias feriais possuem uma leitura e um salmo. As festas, 2 leituras intercaladas por um salmo. As solenidades também, não é? Quando nós falamos, por exemplo, de festas e solenidades, nós falamos de leituras fixas, então não há muita escolha de leitura quando nós falamos sobre isso. Porém,
Quando nós falamos, por exemplo, dos domingos, aí nós entramos no chamado ciclo trienal de leituras. Então, explicando o que é isso. O ciclo trienal é o chamado ciclo ABC, não é? É baseado na ideia de que cada ano é regido por um evangelista. Então, cada evangelista, então, São Mateus no ano A, São Marcos no ano B e São Lucas no ano C, serão lidos do Advento até Cristo Rei, né? Passando então por todo esse período. E aí basta vocês prestarem atenção que, por exemplo, nos domingos, como é que funcionam as leituras? A primeira leitura do domingo está associada diretamente ao Evangelho. O Salmo responsorial responde à primeira leitura. E a segunda leitura é uma leitura semicontínua das cartas de São Paulo. Então você começa nos domingos, vai lendo, acaba uma, segue com outra, não é? Então às vezes é até mais difícil você associar o espírito do Evangelho com o da segunda leitura por causa disso, tá? Pontuando aqui algumas coisas. Sobre o Salmo, né? Então, primeira coisa, quem pode fazer as leituras? Então, ou um leitor instituído, ou alguém que age como leitor. Prestem atenção, façam com calma, treinem em casa e paróquias, por favor, não façam pastoral do laço. Não façam pastoral do laço. O que é a pastoral do laço? Você correr para pegar alguém que chegou aquele momento na missa para fazer a leitura. A chance de dar ruim é muito grande. Por quê? Porque não faz sentido algum, não é? O leitor precisa ter uma espiritualidade de leitor, precisa saber ligar um microfone, precisa saber segurar o microfone na boca. Se você não tem pedestal, né, por exemplo, é necessário. Então, isso tudo nós temos que pensar quando falamos dos leitores. Então, paróquias, por favor, pensem nisso. Pensem em criar um grupo estável de leitores, como escala, não é, e tudo mais, isso é muito importante. Senhores músicos, em relação ao Salmo, por favor, dependendo da melodia, o Salmo responsorial dominical demora 10 minutos para ser cantado. A vontade de levantar da igreja e ir embora. Então, assim, pensem no óbvio. Não é a melodia que tem que sobressair, é a letra. Então, toda vez que a gente quer colocar melodia no Salmo, e a melodia tem que ficar fantástica, tem alguma coisa errada. Porque o que importa é a letra e não a melodia. Então, minha sugestão, refrão, refrão, fala uma vez, canta uma vez, responde-se cantado, canta-se a estrofe e responde-se uma vez com o refrão. Estrofe, uma vez o refrão, estrofe vai finalizar 2 vezes. Inclusive indica que o salmo terminou. Existem outras formas que não caberia aqui, porque, por exemplo, no seminário você pode ter 2 coros alternando o salmo. Então você pode ter o coro da direita canta uma parte, o coro da esquerda canta outra. Acho que não é específico para as nossas paróquias, né? Então as coisas não funcionam bem assim. O salmo responsorial, ele responde, então, de uma forma específica, a primeira leitura. Em dias especiais, nós temos a sequência que é ouvida sentada, não é? Então, por exemplo, na Páscoa, em Pentecostes, Corpus Christi, depois, só mais uma, a Stabat Mater no dia de Nossa Senhora das Dores, não é? Então são 4 sequências. Então, ela é um canto, uma poesia que é feita para responder àquele espírito, não é? E aí nós passamos para a proclamação do Evangelho. Havendo o diácono, ele pega o evangeliário do altar e processionalmente com o turíbulo é levado até o ambão de onde será proclamado o Evangelho. Caso não, isso é realizado pelo sacerdote. O evangeliário é levado fechado, para que literalmente quando você chegue até o ambão, você possa abri-lo relembrando aquele sinal do livro do Apocalipse que diz que o Cordeiro abriu o livro, né? Então abre-se o livro por causa disso. Então também é importante. O sacerdote então, ou o diácono, proclama o Evangelho.
Esse evangelho pode ser proclamado cantilado, não é? Ou pode ser lido com a cantilação apenas na introdução ou ao final, não orna muito. O ideal seria que nos dias mais solenes ele fosse totalmente cantado. Em seguida, os fiéis se sentam para que o sacerdote possa pregar. O bispo prega sentado, deveria pelo menos, com mais frequência, para indicar que ele prega da cadeira, da cátedra, que ele tem o direito de pregar. Não é? Enquanto que o sacerdote deveria, de maneira geral, também pregar em pé, da cadeira ou do ambão. A homilia tem um caráter de atualizar para aquela comunidade, naquele momento da história, o que diz Nosso Senhor nos Evangelhos. Então, ele tem que falar sobre a realidade, tem que trazer, tem que tocar as pessoas. E mesmo, é muito claro, as normas da igreja dizem, nós temos que tocar em todos os que estão na missa, desde as crianças até os idosos. Então o sacerdote tem que fazer uma homilia que seja sucinta, não é no sentido de que não se delongar demais, porque a gente se perde, mas que coloque no coração daquele fiel a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvido. Tá? Nos dias mais solenes, a liturgia encerra o evangelho e a homilia com o amém. Como se chama esse amém? É a profissão de fé. Então eu professo a minha fé em pé, fazendo reverência ao e se encarnou pelo Espírito Santo. Todos nós. Então esse é o nosso amém. Nós falamos, sim, Senhor, o verbo que se faz carne e que habita entre nós, eu ouço e eu dou o meu assentimento. Em seguida, nós passamos para a oração dos fiéis, que tem intenções fixas, então isso às vezes ninguém sabe, não é? Que tem intenções fixas. Então, como que são essas intenções? Pelo Papa e pela Igreja, pelos doentes e pelos que sofrem, pelos poderes públicos e pela comunidade local. Então, se a própria comunidade quiser criar as intenções, ela pode, contanto que ela siga essas quatro petições. E aí então você termina normalmente dizendo, Senhor, escutai a nossa prece, não é? O diácono é quem segue com as leituras, não é? Caso for ele que esteja na missa. E aí, com o amém, a oração final do sacerdote, todos se sentam para a segunda parte da Santa Missa, para o mistério eucarístico, que nós vamos falar na nossa próxima aula. O que diz o missal sobre o ambão e o altar é muito importante. Ele diz, nas novas igrejas, que o altar e o ambão sejam parecidos para indicar que a palavra de Deus que se faz carne, que se faz alimento sobre o altar, é a mesma palavra que é meditada no altar da palavra no ambão. Claro que a dignidade da Eucaristia é infinita, porque é o Senhor, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Porém, há esse olhar mais específico, como eu disse na forma ordinária, para a pregação, para a catequese. Mas agora nós continuamos para a parte sacrificial da Santa Missa na nossa próxima aula. Salve Maria e até lá.